a dupla satisfação de apresentar o professor Rafael de Faria Domingues Moreira, mais conhecido como Rafael Moreira, com a satisfação primeira de conhecê-lo. Já conhecia textos, e a outra satisfação é um agradecimento à comissão organizadora deste evento por ter me convocado e indicado para essa conferência inicial que encerra as atividades de hoje à noite. Começou o dia de hoje muito proveitoso com o professor Nestor, a professora Carla, João Carlos, Camilo, e agora temos a satisfação de ter como conferencista o professor Rafael Moreira, que eu pediria que tomasse assento, que eu vou fazer uma pequena explanação a respeito do currículo que o nosso conferencista possui. Professor Rafael de Faria Domingues Moreira é professor associado do Departamento de História da Arte da Universidade de Nova Lisboa. E uma terceira satisfação, eu gostaria de colocar aqui, é um brasileiro e português. O professor estudou em Lisboa e no Rio de Janeiro, sempre tendo as mais altas classificações na sua carreira discente e posteriormente docente, como nós viremos. Licenciado em História da Arte pela Faculdade de Letras de Lisboa em 74, mestrado em História da Arte pela Universidade de Nova Lisboa em 82, com a tese Tratado Português de Arquitetura do século XVI. Doutorado em História da Arte pela Universidade de Nova Lisboa em 91, com o tema Arquitetura do Renascimento no sul de Portugal. E possui vários outros trabalhos que ele vem desde 1974, quando iniciou a sua carreira docente, ou um pouco antes, perdão, e ele participou de muitos congressos nacionais e internacionais. Eu tenho uma listagem aqui de umas 12 linhas, poderia ficar falando muito a respeito de cada um desses congressos, mas poderemos citar alguns: Granada, Los Angeles, Londres, Melbourne. Outras palestras em Vicenza, na Itália, Coimbra, Tours, Marrocos, enfim, nós temos uma listagem de participações do nosso conferencista que só vem a dar um valor muito grande à sua participação acadêmica em Portugal e fora de Portugal. Organizou e coordenou catálogos em diversas exposições, um destaque para Portugal e Flandres, visão da Europa, visões da Europa, século 1560 a 1680, no Museu de Belas Artes de Bruxelas. Foi professor visitante, isso é importante que se diga, da Universidade Johns Hopkins em Baltimore, durante 2 semestres seguidos, 2 trimestres, primeiro e segundo trimestre, de 1999 a 2000. Professor convidado da Universidade de Innsbruck, de Toulouse. Enfim, temos uma participação que ele teve também a possibilidade de organizar e dirigir viagens anual no Centro André Chastel, da Sorbonne, a Renascença em Portugal em 1998. Dirigiu, até onde eu pude inventariar aqui no caso, 25 teses
de doutorado, 40 de mestrado na Universidade Nacional Nova Lisboa. Foi co-orientador em diversos outros países estrangeiros. É vogal do Conselho de Redação de várias revistas de especialidades, tais como Monumentos, Oriente, Revista de História da Arte da Universidade Nova Lisboa. E é consultor da Fundação Gulbenkian. Publicou, até o presente momento que eu tive essa oportunidade de inventariar, 85 artigos em revistas especializadas portuguesas e estrangeiras. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que o professor é membro do Comitê Internacional de História da Arte da Unesco, da Associação Portuguesa de História da Arte, da Academia Maranhense de Letras e da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa. Aqueles que estiverem interessados também em ter esse mini currículo, está em minhas mãos, e uma bibliografia que eu também tive a oportunidade de levantar, e a professora Beatriz me forneceu também, algumas publicações que o professor possui, um rol alentado das mesmas. De modo que esta é a minha colocação e espero que todos aproveitem esse conhecimento, essa experiência que o professor Rafael tem. Com a palavra, o professor Rafael. Muito obrigado pela gentilíssima apresentação e exagerada apresentação. E começo agradecendo à organização o convite para eu estar aqui, em particular à Beatriz Siqueira Bueno, que me convidou particularmente, pessoalmente, aos outros professores, membros da mesa ao longo do dia de hoje, e finalmente cumprimento a assistência, claro, público. Bom, esta minha conferência, devo dizer, cai um pouco fora. Eu vou procurar falar um português, não dialeto lisboeta, mas um português mais aberto. Afinal, meu pai era maranhense, eu sou membro da Academia Maranhense de Letras, portanto tenho a obrigação de falar. Bom, lugar onde melhor se fala português do Brasil, diga-se de passagem, que é o Maranhão, tenho a obrigação de falar bem. O tema da minha conferência cai um pouco fora, pelo menos daquilo que até agora se tem ouvido neste simpósio. Diria que retoma algumas das problemáticas que foram hoje de manhã magistralmente aqui abordadas pelo professor Nestor Goulart, de sociologia da cultura, de, mais concretamente, mais em particular, de história da arte. Eu venho da área de história da arte, não sou geógrafo, de história da arte, mas pensando bem, a história da cartografia, mas sempre muitos anos que me interesso por história da cartografia e tenho estudado. Mas pensando bem, a história da cartografia é de facto uma área de fronteira, uma área de sobreposição, uma encruzilhada de todas essas correntes. De maneira que eu acho que há lugar para isso tudo. Veremos no fim, vocês me dirão. O título da conferência, agora desvendando um pouco o mistério do primeiro título que eu mandei, na realidade é aquele que se lê ali: Pedro e Jorge Reinel, ativos entre 1504 a cerca de 1560, eram pai e filho, Pedro, pai, e Jorge Reinel, filho, dois cartógrafos negros,
2 cartógrafos negros na corte do rei Dom Manuel I de Portugal, que reinou de 1495 a 1521. Aqui a Torre de Belém, todo mundo conhece, a entrada do Rio Tejo, construída no meio do rio, no ano de 1514, isto só para dar o contexto. É nesta época que nós vamos nos situar. E como homenagem ao Brasil, não. Como homenagem ao Brasil, concretamente ao Rio de Janeiro, um pão de açúcar, ou melhor, uma forma de pão de açúcar, coisa que eu acredito que muitos de vocês não terão visto, pois há milhares que foram descobertas em escavações, em fortes de cerâmica nos arredores de Lisboa, formas de pão de açúcar, a massa de açúcar era colocada ali dentro, era virada, reparem que tem um pequeno orifício na ponta, era virado ao contrário e ficava dias sacando e pingando o melaço de cana, até que se desenformava, o açúcar cristalizava, se desenformava e ficava aquele pão de açúcar com esse formato característico do pão de açúcar do Rio de Janeiro. E era assim que era transportado, era assim que era contado, servia de contagem. Ora bem, lendo o texto, na primeira fase da expansão marítima pelo oceano, os navegadores portugueses descobriram e cartografaram as ilhas atlânticas e a costa ocidental africana para sul de Marrocos, que era já mais conhecido. E em 1460 atingem a embocadura da Serra Leoa, a atual República da Sierra Leone. E pelo meio teve uma intromissão italiana, de uma colonização italiana, inglesa, porque no século XIX é incorporado na colónia da África Ocidental inglesa, e desde 1971, creio eu, é um país independente com o nome de República da Sierra Leone, no oeste da África, a sul do Senegal, a sul da Guiné, a norte da Libéria, ali naquela região, a norte da Nigéria, do Congo, etc. Que é um dos lugares mais, e cito, um dos lugares mais agradáveis do mundo para se viver, segundo a opinião do geógrafo Élisée Reclus, no seu livro de 1800, A Geographie du Monde, 1885. Mal sabia ele que, passado um século, a Serra Leoa iria ser o palco de uma das piores guerras civis, as guerras civis mais trágicas que assolaram esse terrível continente que é a África. Terminou há 2 anos com a prisão de um grupo de senhores de guerra. Não houve Estado durante 10 anos, matavam-se uns aos outros, disputando os diamantes produzidos pelas minas no interior da Serra Leoa, que os portugueses não conheciam, felizmente. Portanto, em 1460, o ano da morte do infante Dom Henrique, chegam ao Golfo da Serra Leoa, um lugar extremamente bonito, onde fundam numa ilha à entrada da floresta e à entrada do rio, uma feitoria e um forte para comércio do ouro e dos produtos do sertão. Sertão, isto é uma palavra que vai começar a aparecer exatamente nesta época, uma palavra tão ligada ao Brasil, que muito provavelmente deriva de desertão. A palavra sertão deriva da palavra desertão, que designava o deserto do Saara. Portanto, é na altura em que os navegadores portugueses descobrem, a partir dos seus navios, aquela imensidão, aquele mar de areia que é o deserto do Saara, que chamam de desertão, no sentido de região
hostil, inóspita, que não interessa, não tem qualquer interesse. E depois a palavra se estende, já sob a forma de sertão, para toda a zona interior, para a zona, sei lá, 5, 10 quilómetros, para dentro da costa, que também não interessa muito aos primeiros navegadores portugueses. E a palavra sertão, que ainda hoje se usa tanto no Brasil. Estabelecem relações muito cordiais com a população local da Serra Leoa. As aldeias de negros da etnia Wolof, jalofos, como os portugueses chamavam, jalofos, negros altos, de feições muito finas, muito amigáveis, muito inteligentes, interessados por tudo, aquele tipo de negro com uma dentadura muito grande, muito branca, que de noite a gente olha, quase só vê os dentes e os olhos, que aqui tem pouco, em Portugal quase não se vê, onde se vê muito é na França, são os senegaleses atuais senegaleses. As aldeias de negros da etnia Wolof, mais em concreto os chamados sapés. Os habitantes da região da Serra Leoa eram chamados os sapés, que os portugueses julgavam serem etíopes, ou seja, súbditos do imperador Preste João das Índias, e que foram completamente exterminados cerca de 1540 pela invasão dos Mendés, uma série de tribos mais primitivas mesmo, vindas do interior da floresta, do interior da atual Nigéria, por aí, que conquistam esta região da Serra Leoa e exterminam os seus habitantes. Ainda hoje há uma pequena população, pequenos restos de sapés no sul da Serra Leoa, na ilha Cérbero, mas já completamente estruturados, sem qualquer espécie de memória deste período de aculturação com os portugueses. Exímios no talhe do Marfim, isto é o mapa de Jorge Reinel, que é o mais antigo mapa português que se conserva, que data de 1492, que mostra exatamente a Península Ibérica, parte do Mediterrâneo Ocidental e a costa africana, a costa de Marrocos e a costa africana descoberta pelos portugueses. Cabo Verde está ali marcado por um cabo verde, lado esquerdo, portanto é Dakar, a cidade de Dakar, não confundir com o país Cabo Verde, com o arquipélago de Cabo Verde, que é um arquipélago, um conjunto de ilhas ao largo do Cabo Verde. E, como não cabia no pedaço de pergaminho, o Jorge de Aguiar desenha no interior do mapa o prolongamento da costa, onde se vê a Serra Leoa. Chamaram Serra Leoa porque ao fundo havia uma grande montanha de pedra nua, com a forma de uma leoa deitada, daí o nome de Serra Leoa, que se vê representada ali, junto daquelas 4 grandes árvores, do lado esquerdo, com a bandeira de Portugal, escrita em cima, Serra Leoa. Portanto, temos que colar aquele pedaço de costa na parte inferior do mapa. O mapa um bocado primitivo, o mapa de 1492. Exímios no talho do Marfim, e não só do Marfim, Madeira, Pedra de Sabão, tal. Estes negros da Serra Leoa começaram imitando pequenos objetos que os portugueses traziam nas caravelas. Primeiro, colheres, as colheres de estanho, que todo capitão de navio usava. Aqui vê-se um quadro um pouco mais tardio, Nascimento da Virgem, em que há uma tigela com grãos de romã que se costumava dar às mulheres que tinham acabado de dar à luz,
onde figura exatamente uma colher dessas vindas da Serra Leoa. Primeiro colheres, depois talheres, garfos, aqui continuam as colheres, feitas pelos negros da Serra Leoa, imitando as colheres de estanho trazidas pelos capitães dos barcos portugueses. Reparem a delicadeza, a finura, a inteligência. Os negros não tinham colher, como é evidente, portanto eles tiveram que entender o funcionamento da colher. Reparem a maneira, a habilidade do design, como diríamos hoje, o design da colher, com o seu cabo, com a concavidade inspirada numa pequena folha, num rebento de folha de palmeira, que era o que eles usavam como colher. Portanto, é uma síntese das formas portuguesas com as formas indígenas, com as formas negras locais. Cabos de facas, muito poucos, garfos, saleiros e, mais tarde, os chamados olifantes. Habitualmente se chamam olifantes. Olifantes são trompas de caça, trompas medievais de caça, usadas na caça de grandes animais. Mais exatamente, as roncas, que são umas trompas de metal que todo barco tinha consigo, serviam para assinalar a posição dos barcos em dias de nevoeiro. Coisa que eu ainda me lembro, em criança, de assistir nos dias de muito nevoeiro, nos portos marítimos, e alguém para o cais soprar uma ronca dessas para assinalar aos barcos de pesca perdidos no meio do mar de nevoeiro que ali era o porto e era para ali que eles tinham que ir. E por fim, encomendas de peças mais elaboradas. Outra colher, esta já mais elaborada. Outra colher, com um nó tipicamente manuelino. Outra colher, aliás, duas colheres com animais, a manipulação de animais. Aqui três garfos. O garfo central é italiano, de bronze. Reparem como os negros da Serra Leoa imitavam em marfim à perfeição os garfos originais que os capitães dos navios levavam para comer carne, para limpar os dentes, etc. Aqui é um estojo para, isto é uma peça já mais elaborada, já na segunda fase mais elaborada, portanto, finais do século XV. Um estojo para guardar colher, faca e garfo. Está no museu, museu de Detroit, exatamente, museu de Detroit. Por fim, encomendas de peças mais elaboradas, verdadeiras obras-primas copiadas de modelos e de desenhos portugueses. Os portugueses levam o desenho consigo, pedem a um artista que faça um desenho e levam o desenho consigo, entregam aos artífices, ao artista, se quiserem, da Serra Leoa, e eles os transpõem para o marfim com uma subtileza, com uma delicadeza, com uma inteligência da função do objeto absolutamente extraordinárias. Assim se criou, cerca de 1470 a 1480, o primeiro foco de sincretismo estético extra-europeu, fora da Europa, desde a antiga Roma, desde a época da Roma Antiga. A arte designada por afro-portuguesa. É um episódio artístico muito pouco conhecido, mesmo em Portugal, muito pouca gente tem conhecimento deste episódio da sua história da arte. A designação foi dada por um curador do Victorian and Albert Museum de Londres, William Fagg,
num livro publicado em 1959, The Afro-Portuguese Ivories, porque ele estava classificando, reordenando as coleções do depósito de marfins do Victoria and Albert Museum e começou encontrando peças que eram africanas por um lado, mas por outro lado cheias de signos portugueses, esfera armilar, as armas do Reino de Portugal, nomes portugueses, inscrições em latim, portanto peças que não eram nem africanas nem portuguesas, peças que eram mistas. E ele deu-lhe essa designação de arte afro-portuguesa, que se tem mantido, mas que, a meu ver, e eu defendi isto no artigo que publiquei há uns 2 anos atrás, mas que acho que ninguém leu, a meu ver, a forma mais correta de designar esta arte é sapé manuelina, porque ela coincide exatamente com o reinado de Dom Manuel, com o período manuelino. Depois disso, extingue-se por completo, desaparece por completo. A arte sapé, por ser feita pelos negros sapés, manuelina, por ser feita sob influência e num contexto da arte manuelina em Portugal. Foi um episódio breve, com uma duração de pouco mais de meio século, talvez nem isso, e de que apenas se conhecem uns 200 a 300 exemplares, talvez bastante mais, mas ainda não identificados, que estão em coleções particulares, que estão em reservas de museus e ainda não foram identificadas. Constantemente estão aparecendo, sendo publicados artigos sobre 2 novas peças de marfim afro-português no museu de não sei o quê, constantemente aparecendo, portanto devem ser aí umas 500, devem existir hoje em dia. No entanto, chamou a atenção da literatura de viagens. Em 1506, o navegador e o fundador da hidrografia marítima, Duarte Pacheco Pereira, afirmava que, e cito, nesta terra, portanto, refere-se à Serra Leoa, se fazem as mais sutis colheres de marfim e melhor lavrado que em nenhuma outra parte. E em 1508, 2 anos depois, o tipógrafo e colecionador de escritos sobre viagens portuguesas, Valentim Fernandes, escrevia que, e cito, em Serra Leoa os homens são muito sutis e engenhosos e fazem em marfim qualquer obra de que lhe dão debuxo. Debuxo é desenho. Portanto, entregava-se um desenho, fosse o que fosse, que o artista da Serra Leoa fazia-o em marfim, entendendo-se por sutis a refinada elegância, que chega a lembrar o Antigo Egito, e uma extraordinária perícia técnica. Um saleiro tipicamente já da segunda fase, da fase mais elaborada, abre ali naquela, vê-se aquela linha horizontal a meio do globo, da circunferência, e dentro tem uma concavidade, tem um recipiente côncavo que servia para colocar água benta, e em cima, no cimo da esfera, levanta-se a tampa e tem outro recipiente mais pequeno onde se colocava o sal. Isto servia não para ser colocado na mesa, não como saleiro de mesa, porque nessa época não se usava colocar na mesa sal, pimenta, especiarias, os alimentos já vinham temperados da cozinha. Estes saleiros eram usados em batizados da alta nobreza, da aristocracia, portanto, tinham um recipiente para água benta, deitar a água benta na cabeça da criança e colocar os grãos de sal na língua da criança. Mas é como saleiros que aparecem designados na documentação da época. Devido ao monopólio régio do marfim a partir de 1481, ou seja, no reinado de Dom João II,
os artesãos mais hábeis foram trazidos para Lisboa, quase certamente como escravos régios, que era um alto status social. Ser escravo régio era uma posição importante. Vivendo, trabalhando numa oficina no próprio Palácio Real de Lisboa, casando com criadas brancas até, mulatas ou negras, criadas da corte, em convívio e familiaridade com o próprio rei. O rei, de certeza, que visitava, às vezes, distração, esta oficina onde eles trabalhavam, onde eles fabricavam estas peças. Assim se fizeram, em 2 meses, as várias dezenas de peças que estão hoje espalhadas pelos melhores museus do mundo inteiro, do Hermitage, em São Petersburgo, ao Museu Britânico de Londres, à National Gallery de Washington, do Canadá, à Austrália, até na Fundação Walt Disney da Califórnia, tem uma peça que iremos ver, peças que rei Dom Manuel levou em 1498 a Espanha, onde ele ia ser foi jurado sucessor dos reis católicos, a fim de as dar como presente aos sogros, reis católicos da Espanha, e a toda a alta nobreza espanhola, como símbolos exóticos do seu papel de dominus mundi. Isto era uma forma de propaganda régia do rei, mostrar do rei mais 3 saleiros, muito parecidos, com imagens da Virgem segurando o menino, com serpentes enroladas na base, com animais colocados, sempre este movimento de torção, este movimento de torcer a forma, que é típico, uma das maiores características do estilo manuelino. Parecem iguais, eles repetiam, criavam tipologias e repetiam.